E vamos falar do Leão da Praça da Bandeira, porque o Sport acabou vencendo a equipe do Vila Nova, resultado muito bom pro Leão, e agora já está na 4ª posição da tabela. Isso é bom. Agora o Sport precisa manter esse foco, porque depois, ou melhor, agora vai enfrentar a equipe da Ponte Preta. Vamos com o nosso repórter Alessandro Matias. Bom dia, Alessandro. Olá, meu querido Moisés, olá, amigos da Rádio Vicência FM e os que estão ligados no site eupraticoesporte.com.br e também lá no canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube, a quem eu convido a todos para que se inscrevam no canal. Pois é, o Sport ontem, sem Sander e Adrielson, que tiveram as contusões durante a partida, venceu o Vila Nova por 2-0 fora de casa, lá no Estádio Olímpico, em Goiânia, pela 17ª rodada da Série B. Que falar do primeiro tempo, O Sport cadenciando o jogo, mas cadenciando de forma errada, com toques improdutivos para as laterais, um meio de campo que não produzia, distante do atacante, do meio atacante Juninho, que estava mais distante ainda do ataque, ou seja, estava acontecendo os mesmos erros das últimas partidas do Sport Clube do Recife, que a gente já vem ditando, falando e criticando aqui na rádio, no site Eu Pratico Esporte. Então, um primeiro tempo onde também o time adversário veio, para se ter uma ideia, veio atacar o Sport, próximo, um pouco depois dos 20 minutos. Então, um time fraco que o Sport enfrentou e tendo as mesmas dificuldades para atuar nessa Série B. Para complicar um pouco mais, como a gente já conhece as histórias do Sport, tem que ser na emoção. Aos 37, Sander se choca de cabeça com o atacante Robinho do Vila e teve um traumatismo ainda dentro de campo. Foi atendido, levado para um hospital com a imobilização, inclusive cervical, e foi submetido a um protocolo de concussão, com uma pancada forte na região da cabeça. Foi encaminhado, como dito, ao Hospital Neurológico de Goiânia, e foi submetido a exames de tomografia nas regiões cervical e craniana. Sander, inclusive, deve ser, melhor dizendo, desfalque contra a Ponte Preta, e Raul Pratas, o seu substituto, que substituiu contra o Vila Nova, deve assumir essa posição aí lá em Campinas na próxima rodada contra a Ponte, a Macaca, lá no próximo sábado. Como se não bastasse, aos 45 minutos, Adrielson, zagueiro, sofreu uma luxação no ombro após trombar com o adversário. Adrielson ainda tenta voltar para o jogo, o médico entra em campo com o Mema e tenta recolocar o ombro, consegue colocar o ombro, mas a dor é insuportável e o zagueiro pede substituição, ou seja, Éder, inclusive, o substitui. Inclusive, a gente colocava no intervalo do jogo, um comentário no Twitter, no meu, para quem quiser anotar, o Alessandro MC, Alessandro com L só e 2 S, que o Sport, daquela forma, naquele momento, pelo jeito que atuava e pelas substituições de Sander, que é um jogador imprescindível nesse time, mesmo com suas limitações técnicas, e também do zagueiro Adrielson, a gente já achava ali naquele momento, por tudo que estava se desenhando, que um segundo tempo viria, coisa pior, e que o Sport poderia, quem sabe, sair ontem à noite dessa partida aí contra o Vila Nova com um placar de empate, comemorando como se fosse vitória, porque a noite estava se desenhando para um final nada feliz, nesse sentido aí de um futebol bonito, vistoso, com o Sport mostrando o que o próprio técnico e o atacante brocador vinham dizendo aí nas últimas coletivas de imprensa, inclusive na Zona Mista com a gente aqui no site eupraticoesporte.com.br, que o time tinha finalmente absorvido a forma de jogar na Série B. Lé do engano, e jogo continua para o segundo tempo com um futebol mais vistoso, o Sport marcando em cima da saída de bola do Vila Nova, e é tanto que os gols surgiram com essa facilidade. O Yuri, principalmente, um golaço do Yuri, o Elton fez um gol também interessante, mas destaque aí para o segundo tempo aí do Yuri, um chutaço de longe, pegou lá onde a coruja dorme, e o Sport sai lá de Goiânia com o placar de 2-0, 3 pontos conquistados, G4, agora é torcer, como está sendo uma corrente aí, recorrente, melhor dizendo, nesse campeonato, o Sport ter que pontuar, chega no G4, vai azarar o adversário, mas não consegue se manter no G4. Vamos esperar hoje à noite a rodada para poder ter noção do que realmente o Sport vai ter
nesta rodada final. Ou melhor, no final dessa rodada 17ª, por sinal, da Série B. Rodada de ontem, ainda Botafogo de São Paulo 2, Londrina 1, Operário do Paraná 1, Guarani 0, Brasil do Rio Grande do Sul 2, São Bento 1 e Paraná empatou com o Atlético de Goiás em 0-0. É bom destacar também que o Figueirense levou o WO ontem à noite, não compareceu para enfrentar o Cuiabá pela mesma rodada aí que o Sport Clube do Recife atuou. O Vila Nova atuou com Rafael Santos, Felipe Rodrigues, Elivelton, Wesley Mato, depois o Bruno Mota e Romário, Joseph, Ramon, depois Eric e Alan Mineiro, Matheus Anderson, depois Chaba, Robinho e Bruno Mezenga. Já o Sport venceu por 2-0 com Maílson, Norberto, Rafael Thierry, Adrielson, depois Herder Ferreira e Sander, depois Raul Prata, João Igor, Charles e Juninho, depois Leandrinho, Yuri, Guilherme e Elton lá no comando do ataque. Público de 3.874 para uma renda de 32.175. Após o jogo, o técnico Guto Ferreira conversou com a imprensa a respeito do que viu nos 45 minutos do primeiro tempo e também nos 45 minutos da etapa final. Isso, a gente não começou tão bem, estávamos tendo algumas dificuldades, errando alguns passes no meio, mas mesmo assim estava sabendo marcar, estava sabendo sofrer e mesmo com essa situação éramos nós aí que tínhamos chances não tão claras, que nenhum dos dois times no primeiro tempo teve chances tão claras, né? Mas as melhores um pouco ainda eram nossas. No final do primeiro tempo tivemos duas baixas bastante importantes, né? O Sander, que é o capitão do time, mas o Raul entrou muito bem, é a segunda partida boa do Raul, o que passa total confiança, e o Éder entrou muito bem também. A única coisa que a gente ficou meio que limitado no segundo tempo, nas estratégias de poder mexer no ataque, de poder criar situações até de alguns jogadores que cansassem, e ocorreu algumas situações, mas a gente foi empurrando alguns que tiveram algumas mazelas lá. O Juninho era a peça certa para sair, o João a gente conseguiu empurrar. O bom é que o Juninho, enquanto esteve dentro de campo, conseguiu ajudou bastante. O Elton foi feliz na finalização e depois o Yuri também. Foram dois gols bonitos, né? A pegada do Elton de pé direito e a pegada do Yuri, uma bola cruzada na gaveta, um contra-ataque muito bom. Pois é, viu? Olha só, o Sport agora enfrenta a equipe da Ponte Preta. Só um detalhe, o Sport precisa ficar mais atento, né? O primeiro tempo do Sport não foi bom, pouco criativo, né? Um meio de campo muito abaixo do esperado. Então, assim, o que sobressaiu foi a defesa do Sport, né? Mas o Sport precisa ficar mais atento, né, nesses jogos, principalmente com equipes inferiores como essa do Vila Nova, né, que para mim é uma equipe fraca. Então o Sport precisa ficar mais atento. Agora tem a Ponte Preta, né, e o jogo não vai ser aqui em Pernambuco, o jogo é lá, em São Paulo. Então o Sport precisa ficar mais atento, porque agora pega uma equipe já do G4, né, uma equipe que está acostumada também a brigar, né, para subir para a primeira divisão. Até um dia desse estava na primeira divisão juntamente com o Sport. Então o Sport precisa ficar muito atento mesmo com esse jogo contra a Ponte Preta, porque precisa melhorar. O primeiro tempo do Sport não foi bom, já o segundo, o Sport melhorou, acabou acertando os passos, o meio de campo começou a ser mais criativo, aí nasceram os gols, né? Mas o Sport precisa melhorar, principalmente no primeiro tempo. É uma equipe que oscila muito durante o jogo e isso não é bom para a equipe que quer subir de divisão. Essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM, falando de futebol.